HGR11 aumentando sua renda. Saiu de 0,82 centavos para 0,85. Notícia sensacional para quem é cotista do fundo, né? E ele já tinha deixado já um spoiler que ia acontecer isso, né? No próprio relatório dele do gerencial do último mês, ele falou lá que talvez nos próximos meses aumentaria a renda, né? Não falou o valor, mas essa notícia veio muito interessante aqui para o cotista. Vamos entender o fundo, pessoal, e principalmente, eu sempre bato nessa tecla. Fundo que não aumenta a renda, fundo que o VP está de lado, fundo que a gestão é duvidosa, temos que ficar esperto. Investir em imóveis, ou no caso fundos imobiliários, tem que ser simples, pessoal. Simples, uma coisa fácil de entender. Por isso que o fundo imobiliário é a porta de entrada na renda variável, diferentemente das ações que é mais complexa. Agora, fundo imobiliário não. Fundo imobiliário, se a renda não está crescente, se o VP não está crescente, alguma coisa está errada. É a região, é o imóvel, não sei. Alguma coisa está de errado e a gente tem que identificar isso. Tá? Por isso que tem poucos fundos imobiliários bons na bolsa. No máximo, estourando, olha lá, ainda 15 fundos temos aí. Mas a maioria é porcaria. Então vamos analisar aqui o HGR11. Vamos ver aqui a renda como subiu. O VP, lembra que eu falo? VP subindo, consequentemente a renda vai subir, pessoal. Uma coisa é consequência da outra. Vamos entender o risco aqui, que é o risco da Pernambucana que tem no fundo, né? Nem tudo é flores, né? Tem a questão da Pernambucana que corre o risco de acontecer alguma coisa, como aconteceu com a loja americana. Não estou vendendo susto aqui, tá? A Pernambucana, pelo que eu vi analisando a empresa, é uma empresa saudável, tá? Ok, tem essas dificuldades com o varejo como um todo, mas é uma empresa muito boa. Não é uma empresa listada na Bolsa de Valores, mas é uma empresa ok. Está gerando lucro, tudo certinho. Mas tem esse risco, tá? Das varejistas. Consequentemente, pessoal, você observa o quê? Que o fundo está redondinho, tá? A renda está subindo. Temos um áudio aqui sensacional sobre a NTNB. Já vou explicar isso para vocês sobre a precificação da empresa. Eu não sou muito fã de precificar fundo imobiliário, né? No caso, tipo, falar qual que é o valor dele, qual que é o preço teto. Eu não sou muito fã disso, não. Para mim, se a renda está crescente, se o VP está crescente, está ok. Consequentemente, o fundo está indo bem, tá? Mas vamos aqui analisar aqui, mostrando aqui alguns slides para você. Vamos lá. A primeira coisa que eu vou mostrar aqui para vocês, pessoal, que no site aqui do Fundo Explorer, basicamente, é o que? Essa renda aqui, ó. Olha só que legal. Olha como ela é crescente, ó. Lá atrás, vamos pegar os recorrentes, tá? Que é o mais certo. Ó, 0,68, aí depois de um ano subiu para 0,70, cadê? Ficou um tempo ao 0,68, depois subiu para 0,72, né, ó. Ó, subiu um pouquinho aqui, depois aqui, ó, subiu aqui, aí depois subiu aqui um pouquinho para 0,76, aí subiu para 0,82, aí temos no recorrente que depois a gente fala sobre isso, aí agora o último mês 0,85. Geralmente o fundo HGRU da gestão Credit Suisse, eles não abaixam o aluguel, geralmente chegou nesse patamar ele fica, tá? Porque ele não quer ficar essa volatilidade de renda. Então, ó, como que é crescente aqui, ó. Ou seja, basicamente, ó, saiu de 0,85, né? E antes era 0,68. Um acréscimo de quanto aqui, ó? 0,85 dividido por 0,68. De 25% de renda, de aumento, em 5 anos, tá? Basicamente aqui, ó. Menos de 5 anos, começou em julho aqui. Tá? Então, uma renda exponencial. Por que que isso está acontecendo, pessoal? Porque, ó, presta atenção aqui em mim. Por que que a renda está subindo ano após ano? Por causa do VP. Vamos olhar aqui o VP? Olha aqui. Olha só o VP como que é interessante, ó. Desde o IPO aqui, ó. Saiu de 97,46 e veio para 122,78 centavos. É isso que você tem que buscar em algum fundo, pessoal, que você estude, seja qual for. Se a renda está crescente, consequentemente o VP também vai subir. Uma coisa leva a outra. É isso que você tem que ir atrás. Fundos os quais a renda está subindo, o VP está subindo. Porque se isso não estiver acontecendo, você basicamente está investindo em uma coisa que não está prosperando. Todo investidor em imóveis, né, em gerais, vamos olhar para o imóvel físico. O que, que o cara quer? Ele quer um aluguel, não precisa ser muito alto, mas ele quer um aluguel, que seja corrigido todo ano pela inflação, né? E que o seu imóvel se valorize na região. É isso que ele quer. No fundo imobiliário é a mesma coisa. O VP tem que ser crescente, para o cotista perceber que está sendo corrigido pela inflação, né? A cota, né? O imóvel está se valorizando. E a renda crescente também, porque no caso a renda ela é reajustada pela inflação. Então, consequentemente, vai ter também aumento de renda. É isso, é o arroz e feijão bem feito. Tá? E o HGRU hoje é esse tipo de fundo. Tá? Junto com o HGLG, junto com o Alzirão também, o LVBI também. Então tem outros fundos que também estão se dando bem. O FLMA11 também é outro fundo que também tem renda crescente, VP crescente. Tá? Mas hoje é sobre o HGRU. Então você repara que isso está acontecendo. Tá? Volta aqui para a tela. E vamos ver aqui por que isso aconteceu. Né? Ó. Aqui, ó, vamos descer aqui embaixo aqui no relatório. Aqui mostra o quê?
os contratos de reajuste, ó. Teve bastante contrato em setembro do ano passado, em novembro e dezembro. Só que esses contratos começam a pingar na conta em janeiro e fevereiro. Tá? E esse mês de fevereiro também vai ter bastante aumento, que vai refletir em maio e junho. Tá? Tem um delay aqui. Então, esses contratos tiveram reajuste, consequentemente, não, esse aumento que teve 0,82 para 0,85 não foi todo o aumento que teve não, tá, pessoal? Tem mais coisa para entrar aí, eu acho. Tá? E agora vamos falar uma coisa importante, né? Então, vocês entenderam, a renda subiu por causa dos contratos que teve reajuste. Agora vamos falar uma coisa importante que é aqui, ó, a exposição de locatórias, ó. A Pernambucana hoje é 18%. Você repara que se acontecer alguma coisa com a loja pernambucana, dar um default, alguma coisa, o fundo vai sofrer, vai perder 18% da receita. O Carrefour, como é um segmento de varejo também, mas é um segmento de alimentício, é mais tranquilo, né? Sempre está vendendo, as pessoas não vão parar de comer. A pernambucana, por mais que seja roupa e etc, coisa para casa, né? Banho, essas coisas de casa, pode ser que tenha alguma dificuldade, mas em tese, por enquanto, está tranquilo, tá? Tem um balanço bem saudável. Não vou vender estudos para vocês aqui não, mas tem que ficar esperto, tá? Agora vamos entrar para um negócio bastante interessante, né? Que eu já finalizei aqui a questão do fundo em si, questão do aumento de renda, né? Os requisitos que tem que ser para você analisar um fundo. Vamos entender aqui agora a precificação do ativo, né? A precificação do ativo, pessoal, é uma coisa muito delicada, porque eu precifico aqui talvez R$ 150, né? Só que ou 130 ou 180, dependendo qual o grau de comparação você vai usar, né? Se é uma NTDB mais curta ou mais longa. Aí, só que o fundo vai lá e vende 30%, 40%, 70% do valor de laudo de avaliação, né? Então, ficar querendo achar o preço justo certinho do fundo, né, é muito complicado. Você tem que analisar o quê? Como a gestora está vendendo seus ativos. E aqui ela mostra isso. Quando a gestora vai lá e vende o ativo 30% acima do laudo de avaliação, e quando ela vende vários ativos dessa forma, quer dizer o quê? Em tese, você pode usar isso como parâmetro. O preço justo do fundo é 30% mais caro que está o valor de laudo de avaliação. É isso. É isso que você tem que ver. Isso é o jeito mais fácil que tem para analisar um fundo. Quer ver? Vamos olhar aqui rapidinho aqui no relatório gerencial. Olha só. Vamos olhar aqui, ó, as vendas dos imóveis do ano passado que aconteceu com o fundo HGRU. Olha só. Esses aqui são os imóveis vendidos pelo HGRU. Olha só. Ó, porcentagem do laudo. Essa coluna aqui significa o quê? Que, por exemplo, pega esse aqui, ó, 43% quer dizer que foi 43% acima do que? Do laudo de avaliação. 97% acima do laudo. 18% acima do laudo. Beleza? Então repare que o fundo está vendendo muito acima do laudo. Ó. 44, 34, 43, 35, 97, 41, né, 24. Ou seja, uma média aqui de uns 30%. 35, entre 30% e 35%. Logo, para você fazer uma conta bem simples aqui, para você precificar esse fundo, o que você faz? Você pega aqui o valor de laudo hoje do fundo, né? Qual que é? Hoje é 122,78, né? O que você vai fazer? 128,78. Vamos botar aqui, vamos botar 30%, não vamos botar 35% não, porque já teve um aumento aqui, um reajuste do valor patrimonial, que antes era 119, né? Então vamos botar 30 só. Tá. Então, 30% vezes 122 vezes 30%, ou seja, esse imóvel tem que custar o certo, né, esse fundo, R$ 159. Em tese, tá, pessoal? Claro que esses imóveis que está sendo vendido aqui é da Pernambucana, tá? Tem outros imóveis aqui também para ser vendido, ó. Tem aqui, ó, para você ver aqui, ó. Ó, tem os imóveis aqui que eu vou mostrar para vocês aqui, ó, rapidinho. Ó, tem os imóveis do Carrefour, tem da Edux, que é a empresa de educação, da Anima, ou seja, tem outras empresas que têm outros tipos de imóveis, não é só imóvel de varejo de loja, né? Se repara aqui, ó, olha só, tem esses imóveis aqui, ó, educacional aqui, ó, varejo alimentício, né, ó, olha só. Então não é só varejo vestuário. Você tem que ter esse bom senso também. Você tem que considerar que tem outros tipos de imóveis também. Educacional, de repente, esse educacional, você vende um pouco mais barato, um pouco mais caro. Então, você não pode botar aqui, nessa multiplicação que eu fiz, o valor que? O valor máximo aqui, por exemplo. Você não pode pegar uma média muito para cima aqui de 40%, né, de 38%, né? Aqui, ó, do laudo de avaliação, porque isso aqui são imóveis da Pernambucana. Pode ser que o imóvel educacional você vende um pouco mais barato, mas aqui você já consegue entender o quê? Que a média dele é 30%. Então o fundo hoje, em tese, tem que valer o quê? R$ 159. Mas se você quiser fazer uma forma diferente, vamos olhar aqui, ó, basicamente. Eu preparei essa planilha para vocês aqui, basicamente o quê? Fazendo a comparação com o IPCA 2045, certo? O IPCA 2045 hoje está o quê? Olha aqui, ele está custando hoje
IPCA mais 6,57, certo? Então, hoje o fundo, então, beleza, decora esse valor aqui, ó, IPCA mais 6,47. Hoje o fundo paga 10,20 recorrente, né, renda recorrente, e não recorrente R$ 1. Geralmente ele paga 1,50 não recorrente, no último ano pagou 1,50, mas vou botar R$ 1 aqui, um pouco para baixo, para ser mais conservador. A total 11,20, né? O preço da cotação hoje R$ 115 reais. O yield do fundo hoje é 9,68, mais IPCA. Por que mais IPCA? Porque o imóvel é corrigido pelo IPCA e também a renda é corrigida pelo IPCA. Então, se a rentabilidade total hoje aqui você recebe do fundo é 15,71, ou seja, é o yield vezes o que? O IPCA. Eu usei o IPCA aqui do fundo de 4,7. Por quê? Por que eu usei 4,7 e não 5,5, que é a média do IPCA do Brasil, né? Por causa dessa valorização aqui. Você pegar aqui a valorização da cotação do imóvel, saiu de 100, aqui, ó, saiu de 97 para 122. Essa média aqui, ó, fazendo aqui juro composto, ó, que dá uma média de 4,7 aqui, ó. Eu tô passando rápido aqui, pessoal, senão o vídeo vai ficar muito longo, tá? Então, eu peguei uma média de IPCA 4,7, só sendo que a média do Brasil é 5,5. Por que isso aconteceu, né? Por que o IPCA aqui do HGRU, por que a cotação aqui, ó, o imóvel, cadê? Se valorizou menos que a inflação aqui, né? Por causa aqui, ó. Por causa dessa distorção aqui, ó, de 10% no ano 2021. Se você tira essa distorção, né? Consequentemente, a média aqui não vai ser 5,5% ou 6%, vai ser uma média de 4,5% a 5% ao ano, que fica em linha com o quê? Fica em linha com o VP do fundo. Mas como teve essa distorção aqui de 10%, consequentemente, para quem entende de matemática e o pessoal da engenharia que gosta de cálculo, sabe que distorce toda a média. Quando vem uma média muito grande, todo o seu desvio é distorcido, né? O desvio padrão, a variância, consequentemente a média. Principalmente a média é muito sensível a isso. Então, por isso que teve essa distorção, tá? Mas basicamente isso. Então, eu botei aqui na conta. Então, hoje, você está recebendo hoje uma rentabilidade total líquida já de imposto de renda de 15,71% ao ano, tá? Aqui, vamos para a precificação aqui agora. Já o Tesouro IPCA 2045, você está recebendo 10,54. Como eu fiz essa conta? Você pega o IPCA, que é 5,5, que é a média, vezes esse cupom aqui, né? Menos 1, que vai dar 12,43, menos o quê? Menos o imposto de renda, que é 15%. Ou seja, vai ficar líquido 10,57. O HGRU líquido vai dar 15,71. Consequentemente, tem uma diferença aqui de 5%. Ou seja, o que quer dizer isso? Que você está ganhando 5 pontos, 5% a mais, acima, no caso, do que uma NTNB. Isso aqui é muito, pessoal. A média é 3% acima. Você vê como o mercado está precificando o fundo para baixo. Tipo, o mercado não está acreditando mais no que? No mercado acionário do Brasil. Então, a média é 3 acima da NTNB, não 5. Então, o que eu precifiquei aqui o primeiro cenário? Se você botar 3%, né, que é a diferença da NTNB, da cotação, você vê que a cotação hoje do fundo tem que custar R$ 130. E a cotação hoje está 115,70, quer dizer o quê? 130 dividido por 115,70, 130 dividido por 115,70. Ou seja, é uma valorização de 12%. Tá? Então, esse fundo tem chance de valorizar 12%. Mas se você for voltar para uma precificação mais justa, o que é? É o IPCA mais for para 5, né? Porque a gente não pode considerar IPCA mais 6,57 para a vida toda. O Brasil é insustentável. O Brasil não aguenta IPCA mais 6,5. Nenhum país do mundo aguenta, senão quebra. Então, a média é 4, mas eu botei 5 aqui. O certo é IPCA mais 4 do Brasil. Um país, não um país normal, mas tipo assim, um Brasil tranquilo, crescimento ok ali, sem muita loucuragem do governo, fiscal ok, é IPCA mais 4. Mas eu botei IPCA mais 5 para ser mais cauteloso. Ou seja, se cair para IPCA mais 5, né, consequentemente, vai dar uma NTNB líquida de 9,16. Tá? A rentabilidade do HGU continua a mesma, porque faz de conta que é o preço de hoje, tá, pessoal? Ou seja, a diferença é 6,55. Para voltar para os 3% aqui, essa cotação tem que ir para R$ 155. Porque aí a diferença da NTNB fica 3% aqui, ó, volta para os 3%. Você repara que, ó, 130 é um valor de hoje, né? Tipo assim, com esse IPCA mais 6,5 de hoje, com os juros na lua, né? Com o IPCA mais um pouco mais moderado para baixo, de 5 aqui, ó, você já consegue o cenário 2, de 155. E o cenário 3 aqui, eu não botei, mas seria, é o que eu acabei de falar para você no começo, né? O que é? O fundo está vendendo imóveis
30% acima, 40%, 50% acima, até uns testes 70% acima. Então você pega 122,70, que é o valor contábil do fundo, vezes 30%, vai para R$ 159, né? Que é o valor que os imóveis estão sendo vendidos do fundo. Consequentemente, bota aqui R$ 159 aqui. Então você tem o cenário 1 aqui de 130, o cenário 2 de 155 e o cenário 3 de 159. Ou seja, você repare que o fundo está muito barato. Por quê? Porque o pior cenário aqui, que é o de 130, está com desconto de 12%, pessoal. Tá? Então, você repare que o quê? Que o fundo está no bom momento, né? Assim, no sentido assim, de estar barato, né? Esse estar barato, né? Eu falo, está barato, né? É o estar barato relacionado com a média do mercado. Não é que está barato relacionado com o que o mercado pensa. O mercado está precificando para baixo porque o risco do Brasil aumentou, pessoal. Não está de graça, é porque o risco do Brasil aumentou. Mas se você levar em consideração a média do Brasil, esse fundo está barato. Tá? Então lembra, está barato em comparação com a média. Então eu mostrei para vocês 3 cenários aqui agora para vocês. De uma NTNB de agora, ou seja, tem um aumento de possibilidade de 12%. De uma NTNB de 5%, que ainda é acima da média, mas faz de conta que caiu só um pouquinho, faz de conta que o Lula não fez muita cargada e que caiu só um pouquinho os juros, tá? Saiu de 6,5 e veio para 5. Não vai sair de 6,5 para 4, para 3,5, não, vai sair de 6,5 para 5. Aí o fundo tem uma potencial de crescimento aí de 30 e poucos por cento, né? Que a cotação vai para R$ 155. E se você considerar o terceiro cenário, que é o que está acontecendo já, que é a venda dos ativos, né? Que o fundo está vendendo vários ativos, essa cotação tem que ir para 160, né? Ou seja, um crescimento aí de 30%. Então, esses são os cenários, basicamente, que eu vejo do fundo, né? Basicamente. E a renda está crescente, o VP está crescente, tudo de bom para o fundo, tá? Então, é basicamente isso que eu queria mostrar para vocês, pessoal. É assim que você analisa o fundo, para ver qual é o momento dele. Você repare que está no momento bom. É um momento muito interessante para adquirir cotas de fundos imobiliários. Fundos imobiliários bons, pessoal. Não fundo que está com desconto, aí a cotação não. Se o VP está caindo, a renda não sobe. Mas eu vou comprar porque está barato. Lembra? Eu fiz um vídeo semana passada do JSRE. Lembra disso? Olha a diferença do fundo, né? Lembra disso? Você tem que ser inteligente, tem que analisar, ver a diferença, não ir no oba-oba de analista. Por mais que eu estou estudando para ser analista também, até final do ano não vou conseguir a certificação, mas eu vou ser bem criterioso para analisar investimento para vocês aqui, né? Porque é complicado. Os analistas por aí, eles colocam um cenário maluco aí que não dá para entender. Beleza, pessoal? Muito obrigado pela sua atenção. Bons investimentos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.